César Cidade Dia. E aí, pessoal, vamos falar do Sub-23 do Grêmio. Por quê? Porque o time de aspirantes do Grêmio, que é uma das grandes forças e diferenciais que o Grêmio vai ter, mais uma vez, deve ser protagonista nesse reinício do futebol. Por dois motivos, e é isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, curta, compartilhe e, naturalmente, siga o canal. É só apertar o botãozinho ali e seguir o canal. Por que o protagonismo? Nós estamos discutindo o retorno do futebol. A expectativa, inclusive, é que já no mês de maio, na segunda quinzena de maio, nós possamos aí entender um início de Campeonato Gaúcho, ou reinício de Campeonato Gaúcho, com uma série de restrições e cuidados. E por que eu tenho salientado do protagonismo do Sub-23? Pelo seguinte, se nós estamos encontrando alguma dificuldade de reinício do futebol, nós temos que entender que dificilmente nós teremos competições Sub-23. Porque a competição principal do futebol brasileiro, que vai ser o Campeonato Brasileiro, e querem fazer em 38 rodadas, então é quarta e domingo, e aí nós temos Copa do Brasil, e temos Libertadores, e temos também o Regional. Nós vamos fazer com que os grupos precisem ser maiores do que são. E ninguém tem dinheiro para contratar. Essa é a realidade. Ninguém vai sair contratando. Mas vai precisar de mais jogadores. E a salvação do Grêmio é essa. Esse é o diferencial do Grêmio em relação a todos os clubes. Porque o Grêmio tem hoje no time de transição, no mínimo, 10 jogadores que podem compor e fazer parte desse grupo, botando o grupo do Grêmio aí perto de 40 jogadores, 35 jogadores, e fazendo com que o Grêmio possa encarar essas competições de uma maneira mais uniforme. Porque quando existiam as outras competições de Sub-23, naturalmente tinha o time de transição de um lado, tinha o time profissional do outro, por aí tu levava. Só que isso vai precisar encurtar. Quem é que vai conseguir bater quarta, domingo até o final do ano? Eles falam em começar a jogar no fim de maio e não parar quarta e domingo. Inclusive tem gente dizendo que tem que diminuir o número de dias, eu não acredito nisso. Mas considerando o básico, que é quarta e domingo, quinta, domingo, quarta, sábado, considerando isso, sem parada nenhuma, vai precisar de um grupo maior. E o Grêmio tem esse grupo no seu próprio trabalho. No seu próprio trabalho. Sem a necessidade de sair a contratar. O planejamento organizado lá em dezembro, obviamente, entendia diferente isso e o Grêmio montou um grupo pensando naquele calendário. Só que esse calendário mudou. E mudando esse calendário, tudo é diferente. Tudo vai ser completamente diferente. E o que a gente precisa, então, a partir de agora, é pensar claramente numa possibilidade de utilização de um maior número de jogadores do Sub-23. E aí o Grêmio tem de sobra jogadores de muita qualidade que ali estão, jogadores que atuaram na Taça São Paulo e jogadores que fazem parte do grupo do Grêmio que já não tem 20 anos. O Internacional, por exemplo, esse ano, deu azar, é verdade, mas acabou terminando com esse grupo. O Grêmio não. Eles estão em férias, retornam também no dia 2 e vão recomeçar os trabalhos praticamente juntos com o grupo principal. Feito isso, o Grêmio vai conseguir ter mais jogadores ali à disposição do Renato para poder compor esses times que vão fazer esses enfrentamentos. É um mérito importante do Grêmio que aposta nesse modelo de transição para os seus jogadores da base. O Grêmio aposta nisso. Nós vamos ter naturalmente um time titular, nós vamos ter um time reserva, nós vamos ter alguns reservas e nós vamos ter aí 15 jogadores desse grupo que vão se incorporar. Isso não é uma informação, obviamente, mas é uma tendência, porque quando a gente vê o calendário, diz, opa, não dá para jogar com 25. Não vão conseguir. Nenhum clube no mundo consegue jogar quarta e domingo sem parar com 25, 28 atletas. Vai precisar botar no mínimo 35. E os jogadores já estão ali. Então essa é uma boa notícia que nós temos para o Grêmio. Porque o Grêmio
tem esses jogadores. Esses jogadores já pertencem ao clube e estão ali e têm muita qualidade. Talvez se apresse o passo para alguns, mas naturalmente vai ser muito melhor isso do que sair a contratar mudando, inclusive completamente sem dinheiro. A transição virou a salvação para o Grêmio. Pensem nisso, reflitam. Essa é a reflexão de hoje. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Dale Tricolor.